Eu vi uma proposta recentemente que eu ainda estou tentando entendê-la melhor, mas eu acho que ela é bem menos maluca do que ela parece e eu queria ouvir a sua opinião. A proposta do cara é a seguinte, ele fala... A gente acaba com a eleição, faz o seguinte, sorteia os representantes do povo, porque o que vai acontecer é o seguinte, eles vão representar a sociedade, porque afinal de contas é um sorteio que você falou, daqueles 27 milhões vão sair proporcionalmente representados no Congresso, isso de tudo. A gente fala, mas vai acabar com um bando de maluco, não é possível. E aí o que ele mostra é que os malucos juntos, muitas vezes, são mais razoáveis no processo de tomada de decisão do que a gente imagina. De quebra, tem algumas vantagens. Você não vai ter fundo partidário, porque não precisa de fundo para nada disso. Você não vai ter o custo de realizar as eleições. Você acaba com outra coisa, que é a oposição, porque um dos problemas da democracia é o melhor regime que já inventaram. Mas um dos problemas dele é que você joga um grupo, e no Brasil isso é claríssimo, você joga um grupo para jogar contra o país, fazer o possível porque não acontece. Isso fica claro, por exemplo, quando a gente vê o histórico das discussões sobre reforma da Previdência no Brasil. Quando o Fernando Henrique estava no governo, ele fez a reforma com oposição do PT. Quando a gente tem a mudança, depois do Lula, a gente tem o inverso. A gente começa a ter oposição do PSDB a uma reforma que era feita antes. E depois inverte de novo. Isso é uma loucura. Quer dizer, não é uma questão de princípios que está em jogo. É como eles sabem que aquilo vai dar certo, não deixa fazer na mão do outro. Enfim, essa ideia é tão doida assim ou será que tem algum mérito? Ela me lembra uma que eu trabalhei outro dia, que foi sobre a reforma trabalhista, que é assim, o que a Justiça do Trabalho custa para o Brasil... Distribui o dinheiro, foi essa a tua proposta? Se for, então, eu estou a favor já. Então, só para explicar para o resto das pessoas, quer dizer, o custo anual da Justiça do Trabalho é alguma coisa que é 3 vezes o tamanho das demandas que eles estão julgando. Seria mais barato pagar 100% do que está sendo pedido pelos trabalhadores, com dinheiro público, tá certo? E fechar a Justiça do Trabalho ainda sobrava 2 vezes o dinheiro que foi pago. Manda um projeto que eu já assino. Um exercício, só isso já reduzimos os custos públicos, sobrou dinheiro para tudo. Enfim, para não dizer que é uma coisa leviana com a Justiça do Trabalho, poderia perfeitamente ser incluída na Justiça Civil, nada se perde, apenas um tanto de jurisprudência que está mudando e ainda vai mudar. Agora, em sistema eleitoral, tem umas ideias fora da caixa aí pelo mundo acontecendo. Austrália, São Francisco, Maine, que é o voto ranqueado, que é também uma solução interessante. Falei sobre isso no último Manhattan. Pois é, isso é uma coisa revolucionária, que é o seguinte, é um sistema eleitoral diferente, que vem resolver melhor uma coisa que o Brasil achou que resolveu quando introduziu em 89 o segundo turno, que era a ideia de, para evitar o perigo de uma eleição majoritária que um ganhador ganha com 22% e outros, e forçar alguém que ganha com mais de 50%, criou-se o segundo turno. Agora tem uma outra solução mais interessante, que está sendo testada em alguns países, que é o seguinte, o eleitor, na hora que vai votar, vota primeira opção, segunda opção, até quantas quiser, quantos candidatos estiverem concorrendo. O computador recebe essa informação, aí roda um algoritmo, né? Esse algoritmo consiste em verificar se na primeira rodada o primeiro colocado tem 50%. Não tem, tira o último colocado, não é isso? Ele desaparece dos rankings, aí roda de novo para ver se tem 50% e vai rodando e eliminando candidatos até que você chega no cara que faz 50% primeiro. E muito provavelmente nesse caso, mais do que no caso da eleição em 2 turnos, a rejeição joga um papel importante. E provavelmente tende a ganhar o sujeito que é a segunda, a terceira opção de todo mundo, porque é o cara que não apenas tem voto, como tem menos rejeição. Portanto, não é só ter 50%, é ter 50% e ter menos rejeição e conseguir engenhar um pouco mais de consenso social. Esses métodos, assim, meio fora da caixa, são possíveis por causa de tecnologia, porque você, com o voto eletrônico, você pode rodar um algoritmo e, hoje em dia, todo mundo tem smartphone, as pessoas se sentem mais confortáveis com a ideia de que essas coisas tecnológicas funcionam. Eu gosto da ideia, eu só vejo 3 problemas de implementação aqui no Brasil. Número 1,
número de candidatos que a gente tem. Quando o cara tem 33 caras para votar e vai ter que colocar em ordem os 33, eu não sei o que vai sair. Eu tenho um medo que, de repente, só quem saiu em cima na lista ali vai levar uma vantagem enorme só pelo trabalho desse processo aqui. Aceito. Número 2, grau de educação médio dos brasileiros, na hora que você tem os 33 para colocar ali, vai dar o que vai ter de voto anulado que o cara colocou 2. Eu acho que vai dar uma confusão. E o último ponto, que é a condição de governabilidade, porque acho que, bem ou mal, uma das coisas que o segundo turno acaba colaborando é para a formação, teoricamente, de coligações mais amplas que deveriam dar base de governabilidade para quem tiver depois. Todos pontos muito bons. Enfim, eu menciono apenas porque é um sistema novo que está aparecendo e ele vai experimentar variações aí em outros países que a gente vai aprender e, de repente, daqui a algum tempo vai haver uma fórmula mais amadurecida e testada que vai aparecer por aqui. O segundo turno, quando ele foi introduzido no Brasil, foi meio de surpresa ali, nunca tinha sido utilizado antes da eleição de 89 e ali foi considerado uma ideia belíssima. Então, pode acontecer daqui a pouco de... E talvez no Brasil ainda tenha um último, né? Porque o pessoal desconfia da urna eletrônica. Na hora que você fizer isso, ele fala, não, mas a pesquisa mostrou que não sei quem tinha 36% e foi eleito o cara com 16%, aí você já viu a confusão.